Nesse momento, então, estamos gravando a nossa aula, tá certo? E aí eu vou começar a explicar para vocês como é que vai funcionar toda a nossa disciplina, como é que vai ser esse processo realmente dessa disciplina remota, tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês já desde o início é que mesmo que as aulas presenciais elas retornem, essa disciplina permanecerá remota, ou seja, ela vai continuar funcionando através das plataformas, da plataforma Teams, da plataforma Ava, porque ela foi projetada para ser realizada dessa maneira, tá certo? Então, nós estávamos nos preparando aí realmente para que as aulas retornassem de forma presencial, não foi isso que aconteceu, indicação aí do próprio governo do estado, das autoridades competentes. Então, nós estamos agora esperando notícias a respeito disso. Mas mesmo que as aulas presenciais retornem, isso não vai nos afetar. A nossa aula vai continuar sendo de forma remota, que é através da plataforma, gravando as aulas, disponibilizando o material e realizando os nossos encontros aqui via internet, tá bom? Deixa eu me apresentar então, primeiramente, eu sou a professora André Oliveira, tá bom? Já sou professora aqui da casa há alguns anos, mais ou menos, 2014, eu acho, mais ou menos. Então, basicamente a minha área, quando eu entrei na Uniateneu, eu entrei realmente para ministrar disciplinas da área de direito tributário, que é basicamente a minha área, né? Me afastei um pouquinho do escritório por causa do doutorado que eu comecei a fazer em 2017. Tenho mestrado em sociologia, já sou advogada desde 2011, adoro advocacia, amo realmente advogar, acho que é uma das coisas mais divertidas. Acho que uma coisa mais interessante é você realmente se divertir com o seu trabalho. E eu acho que isso o direito proporciona a todos nós, né? Então, vocês, com toda certeza, serão advogados daqui a alguns anos, né? Serão colegas de profissão, e vocês vão se divertir bastante, não tenho a menor dúvida, como advogados. Fiz um mestrado em sociologia e agora eu faço doutorado em ciência política. E, obviamente, nesse processo de doutorado, a gente acaba realmente se afastando um pouco para se dedicar e conseguir terminar os nossos intentos. Se Deus quiser, termine esse doutorado o mais rápido possível, porque já apareceu material demais, eu já estou assim, super excedendo, né? Meu doutorado é sobre o STF, eu estudo o STF, a forma como o STF se posiciona dentro da democracia brasileira, de forma bem geral, obviamente é um tema muito grande. Mas, basicamente, estudo realmente esse novo posicionamento do STF, especialmente após esse período especialmente após esse período de renovação, digamos assim, do processo brasileiro, a partir do Código de Processo Civil de 2015. Então, muitas ações, muitas coisas realmente têm entrado, e até difícil escolher, eu confesso para você, chega até difícil saber quando parar de escrever. Ontem mesmo estava lendo um livro muito interessante, eu até indico para você, achei esse livro muito interessante, está no site da Amazon, é um dos livros que eu estou lendo até agora, né? Mas é um livro recente, saiu agora em 2020, quando eu vi, eu achei, nossa, preciso ler, tem tudo a ver com a minha tese, que é o STF na política e a política no STF. Até o momento eu estou gostando bastante do livro, acho que o autor fez um bom trabalho, com algumas ressalvas, né, obviamente, mas até agora o livro está bem interessante. Mas basicamente é basicamente isso que eu faço no dia a dia, eu estudo bastante. Aqui eu tenho presente 14 pessoas, eu queria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho, né? Não é a turma toda, mas eu gostaria de conhecer um pouco de vocês, até porque eu sei que aqui existem duas turmas. Nós temos uma turma do Antônio Bezerra, que vai poder conversar, e vocês vão poder trocar informações aí com uma turma do Gran Shopping. Então, eu tenho aqui pessoas de duas sedes da Uniateneu, e, obviamente, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, saber um pouco de vocês, vamos tentar encurtar um pouco essa relação, que nesse momento é remota, está acontecendo aí através da internet. Então, gostaria que vocês se apresentassem, posso começar aqui chamando, deixa eu ver, ou então, de forma espontânea, cada um, fique à vontade. Eu vou ter que apontar, deixa eu ver, vou apontar. Adeilson, você está aí? Você poderia falar um pouquinho? Acho que a Adeilson está dormindo. Alguém mais gostaria, por favor, de se apresentar? Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Como é seu nome?
Meu nome é Adeilson, só que eu prefiro que me chamem de Arley, que é meu segundo nome. Ah, tá certo. E, Muito obrigada. Pronto, Arley, e perfeito. eu sou aluno novato do segundo semestre e eu fiquei na Perfeito. sede de Antônio Bezerra. Tá certo. Seja muito bem-vindo, Arley, tá certo? Desculpa, eu vou chamar a partir de agora de Arley, tá certo? Tá? Seja Obrigado. bem-vindo. Nada. Quem é o próximo, por favor? Bom dia, Bom dia. eu me chamo Tânia, eu Bem-vinda, estudo no Tânia. Ateneu do Antônio Bezerra, pela manhã, no diurno. Era que um pouco, às vezes, a gente fica meio atrapalhado, a gente corre. E até eu estava vendo aqui, André, uma observação, que a professora Laura, ela me adicionou no meu notebook, eu também assisto pelo notebook, na teoria geral do processo, mas é você que é a minha professora, viu? E tenho aqui, eu não estava conseguindo entrar no notebook, porque a professora Laura, eu não a conheço, ela me adicionou, mas eu queria que você ficasse sabendo. Eu vou ver o que aconteceu realmente, tá certo? Não sei, dentro do sistema. Você é da turma da manhã, não é, Tânia? Então, em regra, Exatamente. você iria fazer teoria geral do processo agora, mas eu realmente não sei o que pode ter acontecido. Eu vou conversar com a professora Laura, ela com Tudo certeza bem, deve ela ter só me acontecido. adicionou e eu queria que você ficasse sabendo para você tomar as providências cabíveis, né? E eu quero fazer aqui um agradecimento em público, né, ao Deus que eu creio, mas também pela vida do Pedro, viu? Pedro nos ajuda bastante aí na plataforma, e a Vivi, o Pedro e os demais, né? Eu tenho, graças a Deus, nós temos uma turma bem amiga, eu não conheço, não tive o privilégio ainda de conhecer presencialmente os meus outros colegas, mas eu acredito que nós estamos nessa estrada para conseguir um alvo, e a gente nunca vai conseguir nada só, né? E aí, nesse sistema remoto, eu acho que a amizade, a parceria é tudo. Então, louvo a Deus pela sua vida, André. Eu acho você muito delicada, mas eu quero desejar um bom dia para os meus colegas e que Deus nos guarde. Obrigada. O fone está desligado. Vamos lá, o próximo, por favor. Fique à vontade. Bom dia, Bom dia. eu sou a Ana Beatriz, novata, primeiro semestre, sou da sede do Town Shopping manhã. Estou muito Bebê. ansiosa aí pelo curso. Certo, seja muito bem-vinda, né, Beatriz? Espero que você aproveite. Está entrando assim no curso de Direito, já no segundo semestre, já vai ter aula de teoria geral do processo. Pelo sistema modular da Uniateneu, a gente oferece as disciplinas realmente por módulo. Então, geralmente, quem entra no segundo semestre acaba tendo acesso a disciplinas que, em regra, seriam só no segundo, né? Então, você já vai cair de paraquedas em teoria geral do processo. Exatamente, até fiquei assustada com a grade. Eu disse, gente, eu acho que isso é tudo grade de semestre mais avançado, mas vamos aí, né? Não, mas aí pelo sistema modular você consegue, até porque no primeiro semestre a gente aloca algumas disciplinas, que são disciplinas de cunho mais geral dentro do direito. Então, no semestre passado, por exemplo, foram disciplinas na área de filosofia, antropologia, sociologia jurídica. Então, você consegue fazer isso posteriormente, no próximo semestre. Seja muito bem-vinda, Ana Beatriz. Obrigada. O próximo, quem é que vai falar agora? Vamos lá, quem vai falar, eu vou apontar. Ana Kelly, tá por aí? Bruna Kelly Sampaio. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Bruna, sou aluna do segundo semestre da Antônio Bezerra. Seja muito bem-vinda, Bruna. Já conheço. Assim. Tô recebendo aqui mensagens a respeito da transmissão da aula.
tô vendo que tem duas, pessoal, eu tô vendo aqui que tem duas reuniões abertas. Eu vou encerrar outra reunião, por alguma razão está acontecendo. Para que o pessoal possa ingressar nessa. Prontinho, o que mais? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Francisca Lucilene, está presente? Bom dia. Bom Me chamo dia. Silene. Sou do Antônio Bezerra, amanhã. No segundo semestre. Bem-vinda, bem-vinda, muito bem-vinda. Gente, só um minutinho, deixa eu só responder aqui, porque tem o pessoal. A aula está acontecendo. Deixa eu ver o que foi que aconteceu, pessoal, que tá um pouco confuso. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem uma aula acontecendo em geral, essa aula. Professora, bom dia. Eu não tenho como. Eu fui até outra reunião onde tem alguns alunos reunidos. Eu gostaria que vocês passassem isso lá para o WhatsApp, mas eu não consigo encerrar outra reunião porque não fui eu que comecei. Então já é uma dica para vocês durante o semestre. Não adianta vocês abrirem uma reunião, porque eu não vou começar a reunião por lá, porque eu não vou ter controle sobre a reunião. Então, geralmente, vocês só podem ingressar numa reunião realmente quando o professor inicia a reunião, porque o professor vai ter os controles sobre a reunião. Então, a gente pode iniciar a reunião por lá, mas, eventualmente, o professor vai encerrar aquela reunião e vai iniciar a reunião, ele sendo proprietário, para que ele possa ter controle. Então, se às vezes o aluno inicia a reunião, não tem problema nenhum, pode até iniciar a gravação e tudo mais, mas o ideal, o professor eventualmente vai fazer isso, para que ele possa realmente ter os controles da reunião, possa encerrar a aula quando for necessário encerrar a aula. Enquanto permanece um aluno na reunião aqui do Teams, a aula continua acontecendo, tá certo? E assim, a gente não, se eu fosse bloquear para que os alunos não pudessem nem iniciar uma reunião, eles não poderiam nem conversar entre si. Então, acho que é uma questão do próprio Teams. Então, a gente não bloqueia, tá certo? Mas a outra reunião lá, eu não sei quem foi que iniciou, poderia encerrar, por favor, vocês podem colocar aí no grupo do WhatsApp e venham para essa reunião, né? Inclusive, está aberta aqui. Professora, só uma dúvida. Pode Ana comentar, querida. No meu portal do aluno fala que a minha professora dessa cadeira é a Ana Georgia. Sim, é uma questão. No caso, no início dessa disciplina, a gente não vai retornar presencial. Nós ficamos aí, no caso, eu acabei pegando a turma da Ana Georgia, tá certo? Fizemos uma troca, de fato, para que as turmas ficassem condensadas em uma só. Porque na sexta-feira seria, de qualquer maneira, a aula remota. Entendi. Então, por isso a junção em uma única professora. Mas, com certeza, a Ana Georgia vai aparecer lá. E, no caso das aulas presenciais retornarem, a Ana Georgia iria para a Ateneu e daria a aula remota da Uni Ateneu. Tá certo? É uma outra questão. A aula remota acontece de forma remota para vocês, mas o professor vai estar na instituição dando a aula remota. Entendi. Então, basicamente seria isso, tá certo? Mas como a gente está nesse momento, assim,
tá todo mundo em casa sem poder ir à Ateneu, então nós fizemos aí uma troca. E no caso eu pego essas duas turmas, junto as duas turmas para dar a material de teoria geral do processo, e a Ana Georgia pega a outra turma, tá certo? Mas no retorno, a Ana Georgia voltaria a ser a professora normalmente, tá bom? Ok. Nossa, mas tá até engraçado, deixa eu ver aqui. Tô com duas turmas abertas aqui. Ver se eu consigo chamar. Eu não consigo, se eu conseguisse ver pelo menos o nome das pessoas que estão na outra reunião, eu conseguiria adicioná-los aqui. Pronto, vamos lá iniciar então. Pessoal, de qualquer maneira está gravando, tá certo? E aí eu posso querer dar continuidade, desculpa. Eu gostaria que mais pessoas se apresentassem, por favor. Deixa eu ver aqui. Letícia Maria está presente. Luiz Davi. O pessoal ligou o áudio, rapaz, Sim, e foi bom dia. embora. Bom dia, bem-vinda. Vamos lá, como é seu nome? Se apresente. É novata, é Me veterana? me chamo Letícia, estudo na sede do Antônio Bezerra e estou no segundo semestre. Bem-vinda, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Próxima pessoa, por favor. Deixa eu ver que eu vou chamar. Tá muito baixo. Muito baixo. Até só um minutinho, pessoal. Não, tá baixo, 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 bem baixo. Ninguém escuta, não. Cadê vocês? Ivana? Manu, Eliane? eu tô te ouvindo, Manu. Kelly? Tô te ouvindo, mulher. Só que tem duas reuniões. Não Kelly? sei se essa tá certa. Essa é a certa, gente. A professora tá aqui desde 7h40, 7 e pouco. Tá muito baixo. Gente, no caso, aquela Vamos que lá, estava lá. A professora tá muito baixo, eu não escuto, não. Manu, bota o fone, Você Manu. pode. Eu acho que é melhor ouvir com fone, até porque nós temos várias pessoas aqui na reunião e algumas pessoas realmente o fone está mais baixo, eu tô sem sempre algum barulho por trás, então acho que é melhor Muito baixo, realmente. muito. Se você tiver um fone de ouvido, acho que pode melhorar, Emanuela. Se possível. Pessoal, novamente, eu só repetir aqui, ouvi a Viviane Stephanie falando, seja muito bem-vinda, Viviane. Novamente, aquela mesma dica para vocês, tá certo? Se vocês abrirem uma reunião, tá certo, pessoal? Se vocês abrirem uma reunião, o professor não vai estar, então é melhor que vocês ingressem na reunião que o professor iniciou. No caso aqui, tô vendo que a Maria Renata tá ligando, tá querendo entrar. Bem-vinda, ótimo. A gente tinha um áudio bem alto, eu não tô escutando nada, nada, só vendo a boca dela mexer. Ai, senhor, até que fim. Pronto, entrou, não foi? Vamos lá, pessoal. Manuela, você está escutando? Se você conseguir um fone de ouvido, acho que melhora para você. Ou então você pode ouvir novamente, depois que a aula estiver gravada, né? Vamos lá iniciar então, pessoal. Já estou com metade da turma, tá certo, disponível. Eu vou iniciar então apresentando para vocês como é que vai ser a nossa disciplina, tá bom? Cadê, a professora, pelo amor de Deus, que sumiu? Bem-vinda, Juliana. Maria Juliana. Pronto, vou colocar vocês então aqui no mudo. A gente possa iniciar, então, o compartilhamento das informações, tá bom, pessoal? Até já passado bastante da hora. A turma vai ficar bem maior, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Vamos lá começar, então.
Professora. Pronto. Acredito que vocês estejam vendo, então, a minha tela, pessoal, tá certo? Eu vou explicar para... por favor, alguém falou? Pode perguntar, fique à vontade. Oi, perdão, esse material tá onde? Que a senhora tá usando? Não, esse material agora eu vou disponibilizar para vocês nesse momento, tá certo? Depois eu disponibilizo no AVA, tá bom? Tá ok, obrigada. Nada, fique à vontade. Pessoal, então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui rapidamente como é que vai funcionar a nossa disciplina, tá bom? Vou até tirar aqui a minha tela, eu acho que fica melhor para que vocês visualizem, porque às vezes realmente vai atrapalhar. Então, eu vou explicar para vocês algumas diretrizes em relação à nossa disciplina, como é que ela vai funcionar, tá bom? E a primeira coisa, realmente, já me apresentei para vocês anteriormente. Para mim é um grande prazer dar essa disciplina, gosto muito de teoria geral do processo, obviamente, né? Como advogado, a gente tem que gostar de processo. Se você não gosta de processo nem de problema, realmente o direito vai ser uma complicação para você. Então, nesse caso, pessoal, nessa nossa disciplina, como eu falei para vocês inicialmente, ela é uma disciplina que será remota. Então, isso significa que mesmo que as aulas presenciais retornem, essa disciplina permanecerá remota, ou seja, nós continuaremos realmente tendo essas aulas através de forma online, ou seja, com aulas ao vivo, tá bom? E a disponibilização do material através das plataformas disponíveis. No caso da Uniateneu, a gente tem o AVA, espero que todos vocês estejam com acesso ao AVA, e aqui através da plataforma Teams. Lembrando que se você tiver algum problema em relação ao AVA, você precisa contactar imediatamente, tá certo? O suporte da Uniateneu. Então, vou colocar aqui para vocês os canais, as pessoas com as quais que vocês podem contactar se vocês tiverem algum problema em relação à disciplina ou em relação ao acesso de vocês aos portais da Uniateneu. Então, nós vamos ter, então, esse sistema chamado sistema R2U da Uniateneu, seria o sistema remoto da Uniateneu. Nesse sistema remoto da Uniateneu, basicamente, nós vamos ter a aula dividida em 2 espaços. Então, vocês vão ter a disponibilização de material junto às plataformas, tá certo, pessoal? No caso do AVA e da plataforma Teams, e nós teremos a aula ao vivo. Em razão disso, a aula ao vivo ela vai ser um pouco mais curta do que era no semestre passado. Então, no semestre passado, a gente tinha aí 3 horas de aula, basicamente. Mas no sistema R2U, a gente vai ter um sistema, uma aula, no caso, de 1h30. Então, vai ser uma aula um pouco mais curta, tá certo, pessoal? Onde a gente vai trabalhar uma parte da aula e os outros tópicos daquela aula serão trabalhados através do material disponibilizado na plataforma. Então, se vocês checarem lá o AVA, tá certo? O AVA de vocês vão ver que todas as aulas têm algum material disponibilizado. Praticamente todas as aulas há um texto, tá certo? Junto com o texto, provavelmente vai estar outra aula gravada, tá certo? São 5 aulas gravadas. E nós vamos ter ali mais material disponibilizado, mas basicamente é um material que já está lá, que vocês já vão acessar, e o questionário que vocês terão que responder. E aí eu queria já me desculpar, porque nesse momento, infelizmente, nem todos os questionários estão disponibilizados. Acredito na disciplina de teoria geral do processo, nenhum questionário ainda está disponibilizado. Então, eu estou disponibilizando para você através de um outro recurso, que é o Forms. Mas eu já explico para vocês como é que vocês vão visualizar isso, tá bom? Primeira coisa, a mais importante de todas, tá bom? Como é que vocês acessam o sistema AVA e o sistema Teams, tá bom, pessoal? Então, eu tenho 2 canais, eu tenho o sistema realmente do AVA, que vocês já conhecem, que vocês vão acessar através do ead.uniateneu e tudo mais, tá bom? Então, verifiquem lá como é que vocês estão conseguindo acessar. E o sistema realmente Office, que é o sistema do Teams, tá bom, pessoal? Que é esse sistema que nós estamos acessando aqui. Se vocês estão aqui presentes na aula, é porque não estão com problemas para acessar, tá bom? E se eu tiver qualquer problema, professora, tá certo? Qualquer dificuldade, não estou conseguindo acessar a plataforma, estou tendo dificuldades para acessar o EAD, você deve comunicar imediatamente ao suporte. Então, tem um e-mail, suporte@uniateneu.edu.br, tá certo? Quando você manda para esse e-mail, todo mundo da TI recebe esse e-mail, então eles conseguem, qualquer um que esteja lá vai conseguir realmente responder, ou melhor, atender ao seu problema, vai tentar solucionar o seu problema.
Se você não conseguir, se você não obter uma resposta imediata, manda mensagem para mim, tá certo, pessoal? Que é o contato diretamente a alguma pessoa, para que a gente possa resolver esse problema antes de que haja uma segunda aula, tá bom? Da mesma maneira, se você tiver problemas com a plataforma AVA, você pode contactar o pessoal do EAD. Então, ead@uniateneu.edu.br. Então, o pessoal lá do EAD também vai poder ajudar você no conteúdo, se você não estiver conseguindo visualizar tudo dentro da plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Coisa que interessa geralmente a todos os alunos, né? É a questão do método avaliativo, como é que vão ocorrer as nossas avaliações aqui dentro da disciplina, tá bom? Obviamente, a disciplina vai ser remota, mas é claro que a gente vai ter também avaliação e provas, obviamente. Então, nós vamos ter, vocês já sabem disso, né? Na Uniateneu a gente tem um sistema onde nós temos 2 notas para compor a média de cada uma das etapas. Então, a média da NP1 ela vai ser composta pela nota objetiva, mais a nota subjetiva. Então, essas 2 notas nós vamos utilizar para compor realmente a nota da NP1. E essa nota objetiva, vamos começar falando dela, né, pessoal? Ela é uma nota única, tá certo? Uma composta de uma prova única para todas as minhas disciplinas. É o mesmo esquema. Então, nós vamos ter uma prova única. No caso da minha disciplina, é uma prova de múltipla escolha, tá certo, pessoal? E ela é realizada de uma única vez, vai ter um valor aí de 10. E eu já posso dizer para vocês a data dessa prova online, vai ser exatamente a data da NP1, no dia 21 de outubro. Então, no dia 21 de outubro, uma sexta-feira, nós vamos ter essa prova objetiva, tá certo? De múltipla escolha, valendo exatamente 10. Essa é a primeira parte da nota da NP1, tá bom? Então, já pode até anotar essa data, dia 21, de acordo com o calendário institucional, dia 21 de outubro, nossa prova online, tá certo? Nota objetiva. E a segunda parte da nota é a nota subjetiva. E aí, essa nota subjetiva, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão consegui-la. A nota subjetiva, certo, pessoal? É uma nota que você vai construindo durante a etapa. Isso aí vocês já sabem com toda certeza. Então, eu tenho um método realmente, eu utilizo um método de fato, que é esse método de remissão contínua, né? Onde você realmente vai atender, vai demonstrar ou vai testar o seu conhecimento a cada aula. Então, todas as nossas aulas, nós vamos ter, após a aula, disponibilizado para vocês um fórum, que é uma espécie de questionário, com algumas perguntas, você vai responder, e são perguntas relativas ao conteúdo que foi visto naquela aula. Cada fórum desse é pontuado. Então, hoje, por exemplo, a gente já vai ter, já temos conteúdo na plataforma, vamos aproveitar, e eu acredito que vai dar tempo, no finalzinho da aula, que a gente consegue falar desse tópico, mas já tem um material na plataforma e já tem um fórum disponibilizado para vocês, para que vocês respondam, e o fórum da aula de hoje já conta ponto para a nota subjetiva. Então, já vale um ponto dentro da nota subjetiva, tá certo? Então, durante esse semestre, durante essa etapa, nós vamos ter 9 fóruns. Ou seja, nós vamos ter aí a cada aula, literalmente, a cada uma das aulas, nós vamos ter um fórum. E, obviamente, um desses fóruns vai valer 2 pontos, tá bom, pessoal? Para fechar exatamente essa primeira parte da nota subjetiva. E nós vamos ter também um trabalho, mas esse trabalho é um trabalho em equipe, tá bom? Então, nós temos uma turma grande, então dá para formar, eu percebia que dá para formar boas equipes para trabalhar exatamente essa análise de peça processual. Então, vai dar para a gente fazer isso bem direitinho aqui, porque nós temos uma turma bem grande, né? Uma turma menor fica um pouco complicado. Então, basicamente, a nota subjetiva vai ser composta dessa maneira. Vamos ter os fóruns, que seriam esses pequenos questionários a cada aula, tá bom? E o que eu acho mais interessante do fórum é porque eu geralmente os lanço pela plataforma Forms, e já no final, quando vocês terminam de responder, eu já sei exatamente o que não ficou bem compreendido, o que não foi bem explicado. Então, o que o aluno não leu e não entendeu muito bem. Então, eu já vou ali analisar, então já vejo, o aluno tal acertou das 5, acertou 2 questões. Quais foram as dificuldades, né? O que esse aluno teve dificuldade? Não conseguiu fechar um ponto, ele fechou aqui, sei lá, 2 pontos. Então, teve algum problema.
Então, eu preciso analisar isso e na aula seguinte eu vou tentar voltar realmente ao que eu achei que não ficou bem explicado. Ficou realmente ali obscuro para os alunos. E eu consigo realmente mapear a sala, eu consigo ver quais são os alunos, o aplicativo me ajuda nesse sentido, a ver quais são os alunos que estão com mais deficiência, os alunos que estão precisando de um pouco mais de assistência, não estão compreendendo perfeitamente o conteúdo. Então, é muito interessante. E eu acho que todos os professores, de alguma maneira, vão utilizar isso, mesmo nas aulas presenciais, mesmo que as aulas presenciais retornem, né? Nesse momento, isso é uma grande incógnita, a gente não sabe se as aulas presenciais irão retornar. Existe toda uma preocupação. Mas, mesmo assim, acredito que nós vamos utilizar esse serviço dos aplicativos, da verificação instantânea de aprendizagem, se o aluno entendeu e quais são os realmente estão demonstrando algum tipo de deficiência na disciplina. Então, essa vai ser a nota subjetiva. Fóruns, mais o trabalho em equipe, não vou falar agora, tá certo? Ele realmente vai ser só indicado já no mês de setembro, no finalzinho do mês de setembro, tá bom? Então, hoje, lembrando para vocês, nós já temos um fórum disponibilizado na plataforma. Então, você já pode acessar o fórum lá pela plataforma Ava e também aqui pela plataforma Teams, tá bom? Vou até mostrar para vocês aqui onde é que essas coisas são colocadas aqui na plataforma Teams. Nesse momento, vocês estão vendo aqui a minha página do Teams, tá certo? Isso aqui é o que eu estou vendo na página. Então, aqui na plataforma Teams, vocês podem acessar aqui em equipes, tá certo, pessoal? E vocês vão ver aqui, ainda está aberta a reunião lá em geral. Ó. Deixa eu ver quem é que está lá. Nossa, gente. A reunião lá em geral, acho que tem 5 pessoas, 6 pessoas. Complicada. Vamos lá, então, aqui. Essa reunião é aqui na plataforma Teams, vocês conseguem acessar, vocês vão ver, não dá para ver ainda na de vocês, mas todas as aulas já estão aqui postadas. Todas as aulas que nós vamos ter, tá certo? Então, essa aula de hoje seria uma aula mais de noções básicas, de apresentação da disciplina, para a gente entender como é que a disciplina vai funcionar e tudo mais. No caso aqui, quando vocês clicarem na aula, quando a aula for disponibilizada para vocês, no caso a aula 1 já está disponibilizada, vocês vão clicar aqui, e aí vocês vão ver que vai abrir como uma espécie de sala de aula. E aqui vocês já vão encontrar algum material, como, por exemplo, o texto da aula 1, que é esse texto aqui, já está postado para vocês. Certo? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Vocês vão clicar aqui no 2, já está postado aqui o texto da aula 1, está postado também o fórum da disciplina. Pronto, e aqui está postado o primeiro texto. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Esse texto, ele está postado não apenas aqui na plataforma Teams, mas também está postado no Ava. Então, no Ava, vocês também conseguem acessar esse texto de noções básicas de direito processual. Tá certo, pessoal? Vocês podem utilizar esse texto exatamente para vocês responderem as questões que estão disponíveis na plataforma, tá bom? Existe uma terceira reunião, nossa. Também está postado para vocês aqui, deixa eu ver que travou. Também está postado para vocês aqui o fórum da aula de hoje, que vocês já podem responder, inclusive, tá certo? Claro que vocês vão ler o texto primeiramente, né, para que vocês possam responder corretamente as questões, mas o fórum, ele também fica postado, também postado aqui na plataforma Teams e também postado no Ava, então você pode acessar por qualquer uma das vias, certo? Então, fique à vontade, você vai digitar os seus dados de contato, seus dados pessoais, então vou saber exatamente quem foi que respondeu, e você pode responder por qualquer um dos espaços. O fórum já está aqui para vocês, devem estar vendo. Então, são 5 questõezinhas, todas de marcar, obviamente. Você vai poder responder realmente após ter lido o material que está lá na plataforma, tá bom? E também aqui na plataforma Teams.
Então, basicamente, dentro aqui do Teams, vocês vão conseguir encontrar uma sala de aula onde vocês vão encontrar esse material, onde vocês vão poder acessar os Pronto, consegui. Pronto, perfeito. Então, basicamente, essa será a forma como a prova objetiva, ou melhor, a nota subjetiva será computada. Tá certo, pessoal? Pela experiência que a gente tem adquirido, especialmente no semestre passado, eu percebo que muitas vezes os alunos acabam deixando muito para a prova objetiva. Às vezes esquece de fazer os fóruns, não faz o fórum ali imediatamente após a aula, não lê o conteúdo, vai fazer o fórum de qualquer jeito e tudo mais, acaba não conseguindo a pontuação necessária. E aí, muitas vezes, a prova objetiva não é exatamente a nota que o aluno esperava. Então, às vezes, a nota da pessoa fica um pouco prejudicada, e você vê muitas vezes que o aluno tinha até uma boa intenção, mas ele não conseguiu a nota necessária naquela prova objetiva. Então, lembrem-se que ao fazer os fóruns, ao ler o material, fazer os trabalhos, a participar das aulas, vocês estão estudando para essa prova objetiva. Então, é importante que vocês tomem isso realmente como um processo que é contínuo. Então, todos os dias você vai estudar um pouco, né? Cada aula você vai estudar um pouco de teoria geral do processo. Então, você vai estudar e quando chegar na prova objetiva, você vai conseguir uma boa nota, porque você estudou a etapa inteira. Então, realmente nada vai lhe surpreender, realmente, quando você tiver que fazer a prova objetiva, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do método avaliativo? Eu gostaria de saber os prazos por para favor. atividades. São duas pessoas, mas... Desculpa. Você pode repetir, por favor? Cortou um pouco. O prazo para entregar as atividades. Elas são liberadas a cada semana, elas ficam abertas até a véspera da NP1. Desculpa, você me ouviu? Você entendeu? Tudo certo? Sim. Perfeito, ótimo. Quem quer perguntar? Tinha uma outra pessoa que quer fazer uma pergunta. Professora, eu tenho uma dúvida. E aí, em relação se voltar presencial, vai ser presencial ou vai ser todo remoto? Vai ser todo remoto. Mesmo que retorne presencial, você está me ouvindo? Sim, Mesmo sim. que essa disciplina ela é remota esse semestre, mesmo que a gente retorne para as aulas presenciais em setembro ou em outubro, quando quer que o governo do estado determine, essa disciplina vai continuar sendo remota, ou seja, vocês continuarão tendo aulas através da plataforma Teams, tá certo? Através das aulas ao vivo, fazendo material, lendo material e fazendo os questionários na plataforma AVA. Então, ela vai permanecer remota, tá certo? Só que aí, no caso, o professor, em vez de dar aula de casa, ele vai dar aula da Uniateneu. Ele vai para a Uniateneu, dar a aula ao vivo da Uniateneu, mas vocês não precisam necessariamente ir para a Uniateneu, vocês estarão em casa, tá certo? Ah, tá ok. Tá certo. Obrigado. Por nada, respondi a dúvida, né? Perfeito, ótimo. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu como é que funciona o método avaliativo? Fique à vontade. Eu entendi. É porque eu não tô essa reunião aí, essa aula 1, eu não estou inserida. Assim, eu não consigo achar as atividades, esses textos aí que Ah, foram tá certo. mostrando. Não, na verdade, eu vou ver o que foi que aconteceu, porque eu percebi que alguns alunos não estavam conseguindo acessar. Agora, é o seguinte, as outras aulas elas vão sendo liberadas à medida em que elas vão acontecendo. Então, por exemplo, a aula 2 vai ser liberada na próxima semana, ou seja, na próxima sexta-feira, tá certo? Uma aula de hoje, liberada hoje, e assim por diante. Ou seja, ficam as aulas todas abertas de uma vez. Eu não sei muito bem, confesso para vocês, pessoal, muita coisa
assim, eu lido bem com a plataforma e tudo mais, mas nem tudo eu consigo ter acesso, né? Acesso de administradora, de fato. Eu sou proprietária das turmas das equipes que eu crio, mas eu não consigo realmente ter acesso a tudo, tá bom? Mas eu sei que a cada aula o material vai sendo realmente disponibilizado para vocês, tá certo? Deixa eu ver quem mais. Estou vendo muitas perguntas. Não se preocupem que essa manhã realmente é toda para a gente resolver problema. Eu já contactei o Christian aqui do lado. Ele não vai ter paz hoje de manhã, que é para ele resolver o problema dos meus alunos aqui, junto da TI, tá certo? Eu quero que realmente todos vocês tenham o acesso configurado, possam ingressar na página direitinho, verificar o material do Teams, tá bom? Então, a gente tem realmente esse momento para resolver tudo isso, tá? Para que próxima semana não haja nenhum tipo de problema a ser resolvido durante a aula. Desculpa, eu respondi sua pergunta? Sim. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Andra, Pois não, pode falar. no AVA, as disciplinas também vão ser liberadas no dia que for dada a aula? Não, no AVA o material já está liberado. Aqui no Teams é que eu não consigo ter esse controle, no AVA eu consigo. Porque eu tento entrar, é como se não tivesse liberado. É porque Aí eu pensei que você tá clicando naquele questionário, não é isso? Exatamente. No conteúdo. No conteúdo, Uhum. o conteúdo ele já está disponibilizado. Eu Porque também realmente já tem a tentei entrar. introdução, Porque no tem link, a apresentação. exato, no link lá de imagem questionário, eu sei que vocês não estão conseguindo entrar, eu já informei isso ao pessoal do EAD, porque foram eles que postaram os links de questionário. Eles disseram que realmente está tendo um problema porque eles replicaram as turmas. Eu não vou saber explicar direito, tá certo? Mas, em virtude disso, o link está inválido, tá bom? Então, vocês não vão conseguir acessar, mas o restante do material, sim. Deixa eu ver aqui até o que está acontecendo, né? Deixa eu entrar aqui no EAD. Professora, o mesmo fórum que tem no Teams vai ter no AVA? É a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Não há mudança nenhuma. O mesmo fórum do Teams é o fórum que vai estar aqui presente no AVA. Deixa eu entrar aqui. Pronto, vou entrar. Vocês vão ver aqui a minha entrada no Teams. Aliás, desculpa, no AVA. Não decore minha senha. Então, professora, tanto faz responder no fórum lá quanto no Teams. Exato, o que for mais fácil para você. Eu sei que alguns alunos conseguem baixar o Teams tranquilamente no celular, mas eu sei que o Teams também é um pouco pesado, não é? Então, assim, às vezes consome muito da memória do celular. Então, às vezes, o aluno consegue acessar de forma mais rápida o AVA, ou uma coisa desse tipo, né? Se você conseguir baixar o Teams, eu acho o Teams muito viável no celular. Eu acho ótimo. Mas, se o AVA for melhor... Então, deixa eu abrir aqui. Pode falar, por favor. Aqui no AVA, eu acho que eu consegui baixar a aula 1. Tem assim, evolução do processo no direito brasileiro. Exato. É o que vai, exatamente, Pronto. É isso que vai estar disponível para você no AVA. Exato. A aula 1, as aulas estão todas postadas aqui, dá para vocês verem. Eu abri aqui na turma do Gran Shopping. Então, aqui, na aula 1, prontinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a turma está aqui postada, vocês podem clicar aqui na aula 1, Noções Básicas de Direito Processual, e aqui está um link, que é exatamente o link que vai levar vocês para o fórum dessa aula. E também está postado o material da aula, então já tem aqui... Ops, saiu da página. Deveria ter clicado no Ctrl. Vai aparecer para vocês aqui o fórum da disciplina, que já está postado e tudo mais, né? Isso direitinho. Quando vocês retornam, tá aqui a página do EAD novamente. Você faz o download.
Você clicar aqui vai estar aberto, já está postado aqui no caso, né? Tanto a aula remota 1, o fórum, obviamente o link, e outro texto que é o Noções Básicas de Direito Processual. Como eu falei para vocês, a aula é composta de 2 tempos. Então, por exemplo, aqui no AVA está disponível para vocês o texto Evolução do Processo no Direito Brasileiro, um textozinho de 2 páginas, para vocês terem uma ideia, e esse conteúdo, assim como o conteúdo da aula ao vivo, os 2 vão estar presentes no fórum. Então, você sempre vai ter um conteúdo aqui do AVA e você vai ter um conteúdo da aula ao vivo. Então, você tem 2 conteúdos, na verdade, tá certo? Que se relacionam, obviamente, tá certo, pessoal? Não são conteúdos em separados, tá vendo 2 coisas diferentes ao mesmo tempo, são conteúdos que se relacionam. E vai ter o fórum, o questionário, com questões exatamente sobre esses conteúdos. Então, não adianta só ver a aula ao vivo, assim como se não adianta simplesmente ler o material que está no AVA. Você vai precisar realmente combinar os 2 para conseguir responder corretamente o fórum, tá bom? Então, assim, eu não sei se está todo mundo conseguindo ver isso aqui no AVA, está todo mundo tendo acesso a esse material, o restante já está disponível. Agora eu realmente preciso checar se está disponível para todos os alunos. O que eu falei para vocês anteriormente é esse link aqui, que ele realmente está inválido. Se você clicar, mas o que eles me reportaram no EAD, ele vai aparecer isso aqui para vocês, you need permission. E aí você não vai conseguir acessar nada, porque o link foi invalidado. Então, eu não sei como retirar isso aqui, tá certo, pessoal? Já reportei isso aqui para o pessoal do EAD, tá bom? Mas não fiquem desesperados com esse link aqui, com essa imagem de questionário, tá bom? Vocês não vão... Isso aqui realmente não diz nada, e os fóruns sempre serão postados aqui na disciplina, vocês sempre terão acesso aos fóruns, tá bom? Deixa eu voltar, então, aqui para o Teams, para terminar de explicar aqui a nossa disciplina. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Fiquem à vontade, por favor. Por favor, pergunte. Professor, é porque lá no AVA tem dizendo que a sua aula é de 7h50 a 10h50. Então, é metade aqui e metade esse material que a senhora postou lá, não é isso? Exato. Só que lá... Então, aqui... Exato, de 7h50, no caso, até as 9h20. É um outro problema, tá certo? Porque, na verdade, está lá como 10h50, mas a aula é remota. Então, na verdade, é 1h30 aqui ao vivo, e o restante vocês lá no AVA e aqui na plataforma Teams respondendo ao fórum, os questionários, tá certo? Entendi. Inclusive, essa aula nós vamos tirar todas as dúvidas hoje, então não se preocupem, tá certo, pessoal? Em regra, a aula ao vivo ela deve durar 1h30. Então, acabaria aqui por volta das 9h20. E uma outra pergunta que eu... não, mas no caso não precisa disso. Era só em relação a outra turma, desculpe. Então, todo mundo entendeu como é que funciona o método avaliativo? Está tudo tranquilo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou de final? Alguém quer perguntar? Pelo amor de Deus, não quero que ninguém fique de final. Eu vou já explicar por quê. Vamos para os fóruns. Pode perguntar, por favor. Eu não entendi a parte que tem um TIM e tem o AVAS. Eu não entendi, é 2 sites diferentes? Não, querida, o material que vai ser postado no AVA é o mesmo material que vai ser postado no Teams. É realmente só para facilitar o acesso de vocês. Onde for melhor para você, de forma que você consiga visualizar e responder, você consegue visualizar. Então, se eu fiz todo o meu material pelo AVA, não tem problema nenhum, eu vou conseguir corrigir do mesmo jeito. Eu vou conseguir avaliar você do mesmo jeito. Se você resolver fazer pelo Teams, da mesma maneira, eu vou conseguir avaliar você da mesma forma, tá bom? Então, se você tiver alguma dificuldade com algum dos sistemas, não estou conseguindo acessar o AVA, mas está no Teams, eu vou para o Teams. Não estou conseguindo acessar o Teams, eu vou acessar o material pelo AVA. Então, você tem duas possibilidades para conseguir ler o material, resolver o fórum, tá certo? Completar os exercícios, as atividades da sua disciplina remota, tá bom? Você entendeu? Entendi. Obrigada. Perfeito, ótimo. Por nada. Então, já expliquei para vocês, então, como é que funcionam os fóruns avaliativos, tá bom, pessoal? Esses questionários aí disponibilizados, com os exercícios a respeito desse conteúdo, do que vai ser trabalhado dentro da aula, tá certo? E lembrando que esses fóruns, eles são pontuados. Então, o primeiro fórum
Já está disponível para você, disponibilizado hoje, tá bom? Você vai poder responder. E, obviamente, eu já vou poder ir avaliando. Então, na próxima aula, as pessoas que responderam durante essa semana já vão poder ir avaliando para ver exatamente se você entendeu o conteúdo e quais seriam outras técnicas que eu poderia utilizar para que o conteúdo que não ficou bem claro ficasse esclarecido na cabeça dos alunos, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Isso aqui é só para relembrar, mas vamos lá explicar para aqueles alunos que são novatos, ou seja, os nossos alunos que estão aqui ingressando agora na Uniateneu. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui na Uniateneu, eu estou ouvindo alguma... Deixa eu ver se está todo mundo com o microfone mudo. Tranquilo? Pronto, certinho. Deixa eu ver, ainda estou ouvindo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar, então. Então, só lembrando para vocês que já são veteranos e explicando para os novatos como é que funciona o cômputo dessa nota dentro do sistema Ateneu. Na Uniateneu, a gente tem uma média, que é a média 7, tá certo, pessoal? Então, se você atinge a média 7, você está aprovado. E aí, nota da NP1 mais a nota da NP2 dividido por 2, se for maior ou igual a 7, aprovado até o próximo semestre, boas férias, tá bom? Professora, não consegui a média 7. Nesse caso, a gente vai para o exame final. E aí, o aluno, às vezes, fica um pouco nervoso pensando no exame final, né, da disciplina. Mas o exame final, ele é um direito de vocês. Então, vocês têm o direito a uma prova final, vocês têm direito a uma reavaliação. Então, é o direito que você tem de uma terceira oportunidade de conseguir aquela média e realmente ser aprovado naquela disciplina. O exame final, obviamente, ele ocorre após a NP2, após a avaliação 2. E o exame final, ele tem como média 5. Então, na verdade, a média que você ficou com a NP2 e a NP1, que é chamada de média parcial, ela não foi igual ou maior ou igual a 7. Então, digamos que você ficou com média 6,5. Tá certo? Você vai para o exame final. Professora, por meio ponto? Pois é, infelizmente, né? Que coisa triste. 6,5 exame final. Só que aí, quando você chegar no exame final, você precisa tirar uma nota que, somada com 6,5 e dividida por 2, ou seja, feita a média, com essa média parcial, ela dê maior ou igual a 5. Então, no caso, quando você vai para o exame final, você precisa de uma nota que, somada com 6,5 e dividida por 2, dê maior ou igual a 5. No caso, um 3,5, não é isso? Então, você pode tirar um 3,5 na final, somado com 6,5, dividido por 2, vai dar 5 exatamente. Mas você não vai passar, porque na prova final você não pode tirar menos do que 4. Então, uma outra questão, alguns alunos até perguntaram isso no semestre passado, né? A minha prova final, já digo para vocês, é uma prova toda objetiva, porque a gente tem que colocar... Porque a gente tem que colocar... eu estou ouvindo alguma coisa aí. Gente, alguém chama o Matheus. Mas, infelizmente, o aluno vai lá, tirou um 3,5, sei lá, mas ele não passou, porque ele tirou abaixo de 4. Então, vocês precisam na final, você só precisa de uma média 5, mas você não pode tirar abaixo de 4 na prova final, porque aí, nesse caso, infelizmente, você estaria reprovado, tá bom? Mas eu não quero que nenhum de vocês fique reprovado. Espero que ninguém fique, espero que ninguém vá para a final, tá bom? Vamos determinar aqui em relação, e é uma coisa que eu queria conversar com vocês desde já, é a pontualidade na nossa aula, tá bom? Então, assim, as nossas aulas elas iniciam, elas devem tomar todo o período da manhã, tá certo? Em regra, a gente entende que mesmo após a aula ao vivo, você vai continuar fazendo os exercícios ali da plataforma, tá bom? Mas a gente pode iniciar a aula a partir de 7h30, a partir de 7h50 ou a partir das 9h20. Eu realmente não tenho problema em relação a isso. Agora, como alguns alunos eu sei que tem aula após as 9h20, então, assim, alguns alunos, pelo que eu olhei na plataforma, alguns alunos teriam alguma aula de 9h20 às 10h50. Então, no caso, a nossa aula seria realmente de 7h50 até as 9h20. Quando a gente inicia a aula, pessoal, eu vou repetir novamente aqui, é uma redundância, mas eu vou trazer para vocês novamente aquele comentário que eu fiz no início da aula. Hoje, por exemplo, quando a gente iniciou a aula, a gente tinha 2 reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Os alunos, eles podem iniciar a reunião? Podem, mas eventualmente o professor vai encerrar aquela reunião e vai iniciar uma nova reunião.
Porque quando o professor inicia a reunião, é quando ele tem os controles daquela reunião. Então, ele consegue realmente controlar todas as ferramentas do que está acontecendo dentro da reunião. Então, se você entra numa reunião que foi iniciada por um aluno, provavelmente o professor ainda não é a reunião da aula, aquela reunião vai ser encerrada. Então, verifiquem se vocês realmente entraram naquela reunião que foi iniciada pelo professor, para que vocês possam ingressar na reunião correta. Eu ainda vou ver o que foi que aconteceu, porque tem um calendário, Teams aqui, teve todas as aulas agendadas, mas para que a gente possa ingressar na aula correta, tá certo? Não haja nenhum tipo de atraso, alguma coisa desse tipo, ou você fique numa reunião onde o professor não está, tá bom? Mas aí, quando você entra na reunião, procure silenciar o microfone para você não atrapalhar o que está sendo discutido, tá bom, pessoal? Eu sei que algumas vezes o próprio Teams faz isso, ativa o mudo, a gente muda muitas vezes, eu saio do headphone do computador, tiro o headphone do computador e coloco no celular, isso muitas vezes modifica a configuração do mudo dos outros participantes, mas imediatamente eu vou tentar realmente silenciar para que a gente possa dar continuidade, a não ser naqueles momentos realmente de apresentação e debate, ou seja, quando as turmas, quando as equipes são chamadas realmente a debater, a falar, aí você realmente pode ter aí você vai ter o seu telefone, aí você vai falar abertamente com o seu microfone, e é importante que os outros membros da turma silenciem seus microfones para não atrapalhar os colegas que estão falando, tá certo, pessoal? Essa turma é uma turma bem grande, tá certo? Exatamente por ter juntado com a turma da Ana Geórgia, a turma do Antônio Bezerra, mais a turma do Gran Shopping, então uma turma que vai ser bem grande. Eu imagino já, pelas inúmeras possibilidades de atividades que a gente pode ter aqui no Teams, de quebrar realmente vocês em grupos, de fazer atividades dentro da aula ao vivo ao mesmo tempo, eu acredito que pelo número de alunos da sala a gente vai conseguir fazer muita coisa interessante. Quando a turma é muito pequena, às vezes fica um pouco complicado, mas uma turma grande realmente favorece bastante esses debates, a análise realmente de casos, de peças processuais, fica muito mais rica. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, mas sempre respeitando esses aspectos. Entrou na aula, seja pontual, faça comentários respeitosos. No semestre passado, nas turmas maiores, a gente sempre tinha grandes debates, especialmente em relação a alguns tópicos mais sensíveis, né, dentro do direito, dentro da filosofia do direito, que era a disciplina que eu estava dando no semestre passado, mas sempre de forma respeitosa, de forma cuidadosa e argumentando, tá certo? Ponderando realmente, apresentando seus argumentos de forma clara, certo? Com total respeito aos colegas, e, obviamente, mantendo esse clima de cordialidade e gentileza dentro da sala de aula, tá bom, pessoal? Então, eu conto com vocês. O professor Fernando me falou coisas maravilhosas da turma do Gran Shopping, já conheço o pessoal do Antônio Bezerra, então acredito que nós vamos ter realmente um semestre muito proveitoso. Então, espero muito dos meus alunos, sempre espero o melhor dos meus alunos, e tenho certeza que nós vamos ter um semestre bastante rico em termos de aprendizagem. Ops, desculpa. Eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente, pessoal, tá certo? O cronograma das nossas aulas. Faço questão de mostrar isso já na primeira aula, para que vocês saibam exatamente o que vai acontecer durante esse semestre, tá bom? Então, nós não vamos ter feriados durante esse semestre, pelo menos não na sexta-feira, tá bom? Então, isso não vai afetar a forma como a disciplina vai ser, os conteúdos que serão dados. Então, já tenho aqui cronometrado cada conteúdo que vai ser dado a cada aula, tá bom? Então, por exemplo, na nossa aula de hoje, dia 21 de agosto, a ideia, basicamente, aqui é apresentar a disciplina, resolver as pendências em relação ao Teams, em relação ao AVA, tá certo? E apresentar para vocês as ferramentas. Então, a gente tenta apresentar para vocês aqui o AVA, que muitos de vocês já conhecem, o Teams, e onde é que vocês encontram o material da disciplina. Então, a ideia hoje é essa, tá certo? Que você realmente entenda, que você já consiga acessar esse material de forma autônoma, tá bom? Na próxima aula, a gente vai começar, então, vamos dizer assim, né, com tudo. Vamos falar um pouquinho de estrutura e organização do Poder Judiciário brasileiro. Então, já existe até um material na plataforma, um PowerPoint, onde vocês vão conseguir visualizar algumas explicações a respeito do Poder Judiciário brasileiro, da estrutura desse Poder Judiciário brasileiro.
No dia 4 de setembro, a gente tem uma aula muito importante, acho que é uma das aulas mais importantes dessa primeira etapa. Vamos falar sobre Constituição e processo, então a gente vai falar a respeito da Constituição em si e dos princípios constitucionais processuais. Professora, não dá para ouvir. Pronto, deixa eu ver aqui. Ficou aqui travado, pessoal. Acho que deu uma intermitência na internet, mas eu acredito que já voltou, tranquilo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Agora tá. Sim. Pronto, tranquilo. Obrigada, pessoal. Então, eu estava falando para vocês a respeito dessa aula do dia 4 de setembro, tá certo? Quando apareceu aqui uma mensagem de que o sistema estava um pouquinho intermitente. No dia 4 de setembro, a gente vai ter... Instável, desculpa. No dia 4 de setembro, a gente vai ter, então, essa aula sobre Constituição e processo. Vamos falar sobre princípios constitucionais processuais. Eu acho que é uma das aulas mais importantes, porque realmente, especialmente após o Código de Processo Civil de 2015, a gente não consegue imaginar mais o processo, a gente não pode nem falar de processo sem falar dos princípios constitucionais processuais. Então, é uma aula muito importante, tá certo? Então, o material, inclusive, já está disponibilizado para vocês no AVA. Vou verificar essas questões de vocês não estarem conseguindo acessar, tá bom? Dia 11 de setembro a gente vai continuar falando, mas vamos falar um pouquinho de um tema que é muito espinhoso ainda, que é a questão, uma espécie de americanização do processo civil brasileiro. Então, a teoria dos precedentes, a questão das cláusulas gerais processuais, tudo isso meio que invadiu o processo civil brasileiro, e a gente meio que está lidando com essa americanização do processo. De 18 de setembro, falar de norma processual, de como é que a norma processual funciona no tempo, como é que ela funciona no espaço, quais são as características da norma processual, tá certo? Dia 25 de setembro, falar de ação judicial, ou seja, das condições, dos elementos da ação, da classificação das ações. No dia 2 de outubro, falar de jurisdição, tá certo? Um dos temas mais importantes. No dia 9, vamos começar a falar dos sujeitos do processo, vão ser 2 dias aí falando de sujeitos do processo, vamos falar das partes e procuradores, depois vamos falar dos outros, no caso, juízes, auxiliares da justiça e o próprio Ministério Público. Então, aqui vocês vão ver que vocês estão vendo que nós temos 9 aulas, então são basicamente 9 fóruns. Para cada aula dessa, vocês vão ter um questionário ao final da aula que vocês terão que responder, tá bom? No dia 23, desculpa, eu tinha falado 21, dia 23 de outubro, nós teremos, então, a nossa avaliação, nossa primeira avaliação de NP1, que vai ser a prova objetiva. Até o dia 22, provavelmente já teremos fechado aí a nota subjetiva, com o trabalho em equipe, com os fóruns. Então, na véspera da NP1, no caso, dia 22, já terão fechado todos os fóruns. Então, eu já teria a pontuação exata de quem fez os fóruns, de quem não fez. Tá certo, pessoal? Então, vocês têm bastante tempo para fazer os fóruns, né? Não é uma coisa assim. Agora, o que eu percebi semestre passado era o seguinte, às vezes o aluno ia deixando, e quando chegava na semana da prova, ele queria fazer os 9 fóruns, todos de uma vez, e respondia de qualquer jeito. E, às vezes, um fórum que valia 1 ponto, ele conseguia 0. Então, assim, não adianta muito, né? Então, tente fazer a cada aula, porque o conteúdo está na sua cabeça, você testa o seu conhecimento, e depois você pode até mesmo imprimir aquele fórum e utilizar aquilo como um meio de estudo, para que você possa se preparar para a prova objetiva, né? Que a prova objetiva ela é toda de múltipla escolha, tá bom? Então, no dia 23/10, a gente tem a nossa avaliação de NP1. Após isso, então, vamos começar a segunda etapa, tá certo? E o conteúdo da segunda etapa ele já começa bem grande. O primeiro conteúdo da segunda etapa, minha cachorrinha. O primeiro conteúdo da segunda etapa é competência, tá certo? É um conteúdo bem grande, é um conteúdo que faz questão de trabalhar
de forma bem ampla, bem aprofundada, tá certo? E vamos ter essa primeira aula da segunda etapa no dia 30 de outubro. 30 de outubro vamos falar sobre competência. Dia 6/11, vamos falar a respeito da competência dos juizados especiais. Isso aqui é uma aula mais simples, mas como eu sei que geralmente a gente tem muita dúvida na aula anterior, acaba que essas duas aulas ficam juntas, né? Digamos assim. Você traz conteúdo da aula anterior para essa aula sobre juizados especiais. Eu gosto de trazer para essa aula dos juizados especiais uma amiga que ela trabalha nos juizados especiais, ela consegue explicar para vocês direitinho como é que funciona. No dia 13/11, vamos falar sobre pressupostos processuais, vamos falar sobre pressupostos processuais de validade. No dia 20/11, vamos falar sobre atos processuais. No dia 20 e no dia 27, né, são 2 aulas só sobre atos processuais. Vamos falar sobre os atos processuais, as comunicações dos atos processuais, os prazos, quais são os atos das partes, quais são os atos dos juízes. Uma coisa muito interessante, algumas coisas muito interessantes o CPC de 2015 trouxe, a possibilidade, essa autonomia das partes, a decisão de um calendário processual, são coisas muito novas, realmente artifícios muito inteligentes que foram agregados ao Código de Processo Civil brasileiro e que podem ser utilizados. Muitos advogados ainda têm medo, eu percebo isso, mas aos poucos realmente vão se adequando e vão utilizando essas ferramentas, que é muito importante, né? No dia 4 de dezembro, já estamos aí entrando em dezembro, vamos falar sobre arbitragem. E no dia 11, vamos falar sobre formas consensuais de solução de conflitos, basicamente mediação e conciliação. E no dia 18/12, nós vamos falar sobre o acesso à justiça e a sua gratuidade. Professora, então a nossa prova de avaliação de NP2 vai ser no dia 23/12, exato. A gente está no calendário, vocês podem checar o calendário da Uniateneu, então véspera de Natal, tá certo? Vou chegar com um gorrinho aqui de Natal para aplicar para vocês a prova de NP2. Infelizmente, a gente está começando esse semestre muito tarde. Nós estamos iniciando o semestre basicamente aí, quase no fim do mês de agosto. Então, o calendário acabou ficando bastante prejudicado por causa disso. E, infelizmente, nós vamos ter a avaliação de NP2, que geralmente ocorre no início de dezembro, né, final de novembro, início de dezembro. Ela teve que ser postergada até o dia 23/12, véspera de Natal, literalmente. Se você não for aprovado na avaliação de NP2, ou seja, você não obter a nota, você vai ter que fazer a prova final. E essa prova final, para essa disciplina, não tem uma data ainda, mas as provas finais vão ocorrer do dia 30 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Então, em um desses dias, nós vamos ter a prova final da disciplina de Teoria Geral do Processo. Então, provavelmente aí dia 30 de dezembro, aí, obviamente, dia 1º de dezembro não tem aula, não tem... Mas aí a gente vai... A faculdade vai determinar como é que vai ser feita essa prova final, tá certo? Até porque existem algumas questões, e aí eu volto falar para vocês. Essas são algumas questões que precisam ser resolvidas. A gente não sabe se as aulas já terão voltado ao presencial. A prova final, em regra, ela deve ser presencial. No semestre passado, nós tivemos aquela exceção tremenda, exatamente em virtude da pandemia, mas a prova final, em regra, ela é uma prova presencial. Você faz a prova, você recebe a nota no mesmo dia, então é uma prova que fica documentada, fica guardada na faculdade. Então, nós tivemos aí realmente que, por meios dentro da faculdade, de portaria, em virtude da pandemia, abrir a exceção para a prova final ser uma prova online, não havia a menor questão dela ser presencial. No final desse semestre, nós não sabemos ainda se as aulas presenciais terão retornado, se a prova final poderá ser presencial. Há uma previsão de que nós retornemos ao prédio da instituição em setembro, mas nada confirmado ainda. Acredito que na próxima semana talvez o governo do estado já tenha um posicionamento a respeito disso, mas infelizmente nesse momento está tudo muito suspenso. Então, como nós não temos uma previsão sobre como é que vai ocorrer,
quando é que vai ocorrer, então a data não foi bem definida ainda, mas a prova final, em regra, vai ocorrer entre o dia 30 de dezembro de 2020 e o dia 4 de janeiro de 2021. Eu realmente desejo que nenhum de vocês fique de final, tá certo, pessoal? Façam o possível, vou fazer o possível através dos fóruns para ajudar vocês, para que todo mundo aí seja aprovado já na NP2. Porque uma coisa que me dá tristeza realmente é quando o aluno vai para a final. Pior ainda quando ele é reprovado. Nossa, a gente fica triste, né? Mas eu realmente não quero que ninguém vá para a final. Espero que vocês me ajudem aí, tá certo? Bom, pessoal, esse é o nosso calendário. Eu geralmente posto, já vou postar aqui no Teams o calendário para que vocês fiquem acompanhando, tá bom? E o calendário, na verdade, pessoal, ele é uma determinação de regras tanto para mim quanto para vocês. Então, vocês sabem exatamente o que está sendo dado naquela aula. Vocês sabem exatamente qual é o conteúdo de cada dia. Vocês podem ter faltado a aula anterior, vocês sabem exatamente o que está sendo dado naquele dia. Tá certo? Então, vocês podem me cobrar, professora, mas na próxima aula vamos falar sobre atos processuais, né? E cadê o conteúdo, isso? Então, vocês realmente devem ter acesso, printem essa tela, guardem esse material em PDF aí nas coisas de vocês, para vocês saberem exatamente qual é o conteúdo, o que vai ser dado, e como é que o semestre realmente vai acontecer, vai ocorrer. Se houver alguma mudança em relação às datas, obviamente a gente comunica imediatamente, já faz a adequação e a correção. Acredito que não, até porque o semestre já começou muito tarde, então todas as datas já estão muito apertadas, infelizmente. E a gente precisa ter, vocês podem observar, a gente tem aqui 20 encontros. Então, são 17 aulas de conteúdo, em regra, tá certo? E nós vamos ter aí pelo menos 3 aulas que são aulas de prova. Então, avaliação NP1, avaliação NP2, prova final. Obviamente, o 20º encontro não é obrigatório para todo mundo. Mas 17 aulas de conteúdo, de acordo com o MEC, nós precisamos ter, tá certo? Então, esse é o nosso conteúdo. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação a alguma pergunta em relação ao calendário, ao cronograma, como é que vão ocorrer as avaliações. Fiquem à vontade, por favor. André, querida, só que você... desculpa, pode falar, querida. Ok, obrigado. Professora, eu queria saber em relação aos trabalhos, se já vai ter, você já vai passar algum agora, porque já teve outro professor que já passou. Aí eu gostaria de saber se você vai passar. Não vou passar hoje. Hoje a única tarefa de vocês é o fórum, realmente, que vocês, eu já quero que vocês visualizem e façam, tá certo? Que está disponível tanto no AVA quanto no Teams. Então, esse é o primeiro trabalho de hoje. O restante, o trabalho em equipe, tá certo? Que vai ser o trabalho que vai ajudar a compor a nota subjetiva. Eu realmente só vou passar para vocês depois que a gente vai passar essa primeira semana e regularizar todas essas pendências em relação a todos os alunos, tá bom? Quem está respondendo a pergunta? Respondeu sim. Tranquilo, né? Perfeito. Pode perguntar agora. Tânia, pode falar. Ô, Andra, a prova, então, é no dia 20, na prova subjetiva, no dia 21/10. Não, a prova objetiva, desculpa, a prova objetiva, até porque foi um erro meu, eu tinha dito 21 de outubro. 21 de outubro é uma quarta-feira. A prova objetiva de vocês vai ser no dia 23, tá certo? Dia 23/10, que é essa data que está aqui, tá bom? Dia 23 de outubro é a avaliação objetiva de vocês. A prova objetiva são questões de múltipla escolha, inclusive já está feita essa prova, questões de múltipla escolha. Se nós já tivermos retornado ao sistema presencial, provavelmente essa prova pode ser presencial, apesar de ser sistema remoto, mas é uma decisão da faculdade, né? São muitas coisas, pessoal, que a gente pondera, e nós até colocamos na reunião dos professores, porque é importante que todos nós retornemos às atividades com segurança. Então, no caso de um professor, por exemplo, a gente é considerado grupo de risco, então o professor todo ano ele tem que se vacinar. Normalmente todo professor se vacina todos os anos contra H1N1. Isso é uma coisa que tem sido feita desde 2011 no Brasil. Então, é uma coisa comum, todo professor faz isso. Então, assim, no caso do professor
no retorno a essas atividades, o professor ele é muito exposto. Vocês vão se expor muito também. Então, a faculdade pode vir a decidir, por exemplo, que a avaliação, mesmo o retorno às aulas presenciais, talvez a data da avaliação ainda seja online. Então, são coisas que vão ser decididas, mas, por enquanto, a gente precisa de um retorno do governo do Estado para saber se essas aulas presenciais irão retornar de fato, né? E aí eu acompanho, com certeza vocês devem acompanhar também aí o Instagram do governador, o Diário Oficial, onde saem as notícias, para ver realmente o que será decidido. Houve uma espécie de diminuição dos casos aqui em Fortaleza, né? Não foi muito grande, mas já é alguma coisa significativa, considerando o que nós tivemos aí em junho e maio, não é? Mas não sei ainda como é que o governador, como é que a equipe do governador vai entender isso, e se é seguro ou não para que nós retornemos para as aulas presenciais, né? Tanto para vocês, quanto para nós, professores, para as pessoas que convivem conosco, obviamente. Então, são muitas preocupações, são muitas decisões que vão sendo tomadas, mas tudo isso depende, nesse momento, realmente, de uma decisão que vem de cima, do governo do Estado. Então, é sobre isso que nós estamos pensando, e eu acredito que até a próxima semana é o final do mês de agosto, basicamente se encerra aí o prazo que o governador havia dado, então ele deve se pronunciar a respeito do retorno ou não, né? Confiamos que qualquer decisão que vem, nós temos que estar preparados para o que vai acontecer, tá bom? Então, nossa primeira avaliação no dia 23 de outubro, tá certo, pessoal? Se as aulas forem presenciais, a regra é que elas sejam uma da avaliação presencial, mas isso pode mudar, tá certo? Se a faculdade, geralmente as provas, elas são muito lotadas, vocês já devem imaginar isso, porque todo mundo comparece à unidade, né? Então, é uma coisa que pode vir a ser online, tá bom? Mas, em regra, a data já está fixada, dia 23 de outubro, tá bom? E no dia 23/12, véspera de Natal, eu vou trazer panetone para vocês, para a gente comemorar o Natal e fazer a prova de NP2. 23/12 é a nossa avaliação de NP2, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Professora, por favor. Os fóruns, eles vão ser igual da outra disciplina, que a senhora vai dar mais de uma chance para a pessoa, no caso que não tenha obtido a nota? A prova, o fórum ele está aberto nesse momento, tá certo? Ele vai ficar aberto até a véspera da NP1. Então, no momento em que você faz, ele inevitavelmente elimina o anterior que você fez. O azar é se você tirar uma nota... então, o azar é você fazer você tirar uma nota pior, né? Na segunda. Não façam isso não, pelo amor de Deus. Mas, em regra, você pode fazer porque ele vai eliminando, ele é configurado para isso, ele vai eliminando o anterior que você fez, né? Então, até 5 vezes. Até 5 vezes, da maneira como está configurado. Foi isso que o pessoal realmente do aplicativo realmente explicou para nós. Porque vocês observarem, quando vocês clicarem, vocês vão para o Forms da Microsoft, que é muito parecido com o Google Docs. Só que o Google Docs ele não permite essa coisa algumas ferramentas, especialmente essa ferramenta de você fechar o formulário em determinada data. E o Microsoft Forms permite isso. Então, ele vai ficar aberto realmente, programado para ficar aberto até o dia 23, aliás, até o dia 22 de outubro, tá certo? Então, vocês podem ir respondendo e ele vai eliminando aquela anterior, tá bom? O problema é vocês realmente... É uma brincadeira, pessoal, tá certo? Eu faço brincadeira, obviamente. Vocês fizeram uma nota pior, né, na segunda tentativa, em vez de na primeira. Triste. Espero que não, viu? Tá entendido, Viviane? Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta, pessoal? Professora, a nota subjetiva vai ser os fóruns e o trabalho? Exato. É a Vitória, não é? Lucilene. Lucilene, tá certo. Isso, os fóruns e o trabalho. Exato. Os fóruns, inclusive, o de hoje já está aberto, né?
Então, os 9 fóruns mais o trabalho, tá bom? Trabalho em equipe. Pronto, tranquilo, pessoal. Mais alguma dúvida? Andra, só um E- reforço, por favor. Pode perguntar. Não esquece de ver a questão que a professora Laura foi que me adicionou para você dar uma olhadinha, para você me Tá, adicionar. eu anotei aqui, tá certo? Para ver exatamente em qual turma realmente você está inserida, tá certo? Mas eu vou falar direitinho, tá bom? Fique tranquilo. Pode perguntar. Sim, professora. Em relação ao livro, você vai precisar de algum para essa disciplina? A gente vai necessitar? Dúvida? Não quer perguntar mais alguma coisa? Muito pessoal, mais alguma? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Por favor. Fiquem à vontade. Bom, então... Pedro perguntou, professora. Pode em relação perguntar. ao livro. Desculpa, Pedro. Pedro, pode repetir a pergunta, por favor? Sim, professora. Em relação ao livro, a gente vai precisar de algum para esse semestre? Eu recomendo muito para vocês o livro da professora Ada Grinove, Pellegrini, tá certo? Obviamente a gente não compartilha o da professora Ada Grinove, tá certo? Que é o livro Teoria Geral do Processo. Tá bom? Teoria Geral do Processo é um livro super famoso, eu gosto muito desse livro, tá certo? Da editora Malheiros. Mas eu basicamente não vou indicar necessariamente uma obra, tá certo, pessoal? Porque existem muitas, e algumas são muito boas. A da professora Ada é maravilhosa. Assim, é uma obra que já formou vários juristas. Mas existe do professor Alvim também, existe do professor Tschainer, que são obras que você encontra até mesmo na internet. Então, de forma muito tranquila, em PDF e tudo mais. Então, realmente não tenho essa indicação em si, mas se vocês observarem nos próprios textos que a gente disponibiliza para vocês, sempre tem uma indicação de bibliografia lá ao final, de onde foi que a gente extraiu aquelas informações, de qual livro a gente extraiu aquelas informações, tá certo? Se vocês quiserem, nesse caso aí, respeitando, né, obviamente, o artigo 186 do Código Penal, né, pessoal, reprodução de material, obviamente eu tenho PDFs realmente de alguns livros, não o livro completo, mas realmente a gente disponibiliza para que vocês possam ter acesso a esse material. Mas o livro de Teoria Geral do Processo eu realmente deixo a critério do aluno, até porque tem várias opções, não é uma coisa muito complicada, é muito diferente, por exemplo, quando você está dando direito tributário geralmente tem, eu gosto de indicar uma obra determinada, porque eu acho que é uma obra mais direcionada. No caso do direito constitucional, da mesma maneira, algumas obras são mais direcionadas, a gente indica mais para a graduação, porque é uma obra melhor. No caso da Teoria Geral do Processo, como é uma obra mais introdutória, vocês podem realmente escolher aqueles que vocês acharem mais interessantes. No caso, por exemplo, da professora Ada, Teoria Geral do Processo, Ada, ADA, o nome dela. Geralmente os alunos, é um livro muito completo, mas alguns alunos, por exemplo, têm uma certa dificuldade com o texto, acham que o texto dela é muito prolixo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Existem professores que são mais objetivos, como é, por exemplo, o caso do professor Alvim. Tem uma obra também, Teoria Geral do Processo, que inclusive eu acho que eu tenho aqui pedaços dela em PDF, que é uma obra mais objetiva. Então, aí você vai conseguir encontrar um material de forma mais objetiva, né, mais direcionada. Alguns alunos gostam mais desse tipo de material. Então, eu realmente deixo a critério do aluno, que ele possa realmente encontrar aquele livro que seja mais adequado para ele. Tá certo? Então, fiquem à vontade. Não se preocupem que é realmente um conteúdo introdutório, não há nada de discrepante. As obras são muito... geralmente todas elas vão trazer o mesmo conteúdo, de forma muito didática, com exemplos. Eu gosto muito do livro da professora Ada, porque traz muitos exemplos. O livro do professor Alvim traz questões. Então, são obras que vocês podem ir escolhendo, tá certo? Fiquem à vontade para escolher. Mais alguma dúvida?
Quer perguntar Professora, mais alguma? Pode perguntar, por favor. professora, sobre o fórum já é da aula 1, né? Exato, o Fórum 1 já é um da aula 1, e ele é fundamentado exatamente naqueles 2 textos que estão lá postados, no AVA e também no Teams, tá certo? Se você acessar lá o AVA e o Teams, você já vai encontrar esse material, tá bom? Tá bom, professora, obrigado, viu? Nada. Quem mais tem alguma dúvida? Deixa eu ver então aqui. Nossa, já passei um pouquinho do horário da aula, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Deixa eu só ver aqui uma... Tem alguns alunos que eu vou contactar agora à tarde, pessoal, porque alguns alunos eu não consegui inserir aqui na aula do Teams. Então, eu mandei uma mensagem para o suporte, perguntando exatamente o que poderia ter acontecido, tá certo? E eu acabei de receber a mensagem aqui, a resposta, eles pedindo exatamente para que esses alunos, são 4 alunos, eles possam contactar o suporte, tá bom? Então, já vou mandar um e-mail para vocês daqui a pouco, especialmente para esses alunos, para que eles possam resolver essas questões, porque geralmente a TI precisa de alguns dados que eu não tenho. O que eu tenho aqui de dado de vocês é o que está no portal da Uniateneu, que é o nome de vocês e a matrícula. O restante dos dados eu não vou ter acesso, tá bom? Mas eu remeto para vocês. E, novamente, se você tiver qualquer problema em relação ao seu acesso no Teams ou ao seu acesso no AVA, mande uma mensagem para o suporte ou mande uma mensagem para mim, tá certo? Para que a gente possa resolver o problema o mais rápido possível, tá bom, pessoal? O meu e-mail, vocês devem ter recebido meu e-mail já da semana. O e-mail foi enviado para vocês ontem, tá certo? Mas o meu e-mail é francisca.andra@uniateneu.edu.br. O time travou aqui um pouquinho. Deixa eu conseguir passar o slide com o meu e-mail. Deixa eu ver. Não, travou agora. Deixa eu ver. Pronto, acho que retornou. Deixa eu ver se eu consigo. Mas saiu da minha página. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha página para eu compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver. Pronto, deixa eu ver se eu consigo. Acho que vai aparecer agora. Prontinho, finalmente. Deixa eu ver. Então, pronto, só o próximo slide aqui. Nas atividades da plataforma, então, hoje você já tem um fórum para fazer, tá bom? Junto com o texto da disciplina, já valendo aí um ponto para a nota subjetiva. Então, vocês já podem fazer lá as atividades, estão disponíveis. Só lembrando para vocês aqui os contatos, tá bom? No caso, meu e-mail, que é o e-mail que eu mandei, o e-mail pelo qual eu mandei para vocês a mensagem ontem, francisca.andra@uniateneu.edu.br. Então, qualquer problema que seja um pouquinho mais, que exija algum tipo de formalidade dentro da Ateneu, o ideal é que vocês me mandem mensagem pelo e-mail, porque eu encaminho para a pessoa adequada e essa pessoa vai tentar resolver o problema, tá bom? O WhatsApp também está disponível para vocês, 99907-6643, tá certo? Esse WhatsApp, inclusive, é o WhatsApp do grupo que nós criamos, tá bom? Foi criado ontem. O link está disponível para vocês ingressarem no AVA. E também aqui no Teams eu coloquei para vocês o link para aquelas pessoas que não ingressaram ainda no
no grupo, é um grupo geral, então para todos os alunos da disciplina, para que a gente possa trocar informação, o material possa ser disponibilizado, as dúvidas, tá certo? Tudo isso possa ser feito através do WhatsApp também, tá bom? Então, quem não ingressou, pode ingressar também assim que possível, tá bom? Bom, basicamente isso é tudo. A gente vai começar a falar um pouquinho, então, a respeito da evolução do direito processual brasileiro, que é o texto que está na plataforma, tá bom? Mas nós já estouramos aí um pouquinho o tempo de aula. Então, eu vou só introduzir para vocês aqui algumas coisas, não vou ir adiante com todos os slides, mas eu vou só introduzir para vocês, então, esse conteúdo, que é um conteúdo bem básico, tá certo? A aula de hoje é uma aula bem tranquila, digamos assim, que é mais para vocês, quando forem ler lá na plataforma, vocês vão ver, vocês vão entender um pouquinho de como é que se formou esse processo de evolução, essa evolução dentro do processo brasileiro. E para nós, eu já vou dizendo para vocês, tudo é muito novo, apesar de o Brasil ser um país que tem uma longa história. O Brasil, ele tendo sido tendo se conectado aí a Portugal no início da sua história, o Brasil acabou utilizando muito da legislação portuguesa e, eventualmente, também das influências napoleônicas, né? Isso é uma coisa que vocês, os veteranos especialmente, já devem saber disso aí, já devem ter estudado isso aí em História do Direito, provavelmente. Então, vocês vão ver lá no texto, por exemplo, explicações em relação às ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, que são exatamente os nomes dos reis de Portugal. Então, cada um deles aí vai trazer ordenações, seriam exatamente como se fossem legislações. E essas legislações, elas foram utilizadas no Brasil durante muito tempo. Até começaram a se produzir regulamentos, seriam outras legislações, mas a diferença aqui é que eram regulações que não eram trazidas de Portugal, eram regulações produzidas no Brasil para os nascentes problemas brasileiros, as questões que aconteciam no Brasil. Então, não tinha como você usar a lei portuguesa, tá certo? Vamos ter a formação de um código estadual e um código federal, tá certo? Que foi muito utilizado até a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República do Brasil. Então, essa primeira Constituição de República, realmente, quando o Brasil se apresenta, se torna uma república, o imperador do Brasil na época, Dom Pedro II, foi expulso do país e o Brasil instituiu uma república. E aí, quando essa Constituição realmente é promulgada, há um espírito no Brasil realmente de completa rejeição de tudo aquilo que é português. Então, realmente, se começa a cogitar a criação de uma legislação que seja brasileira. Então, daí vem realmente a publicação de algumas legislações, como, por exemplo, o Código de Processo Civil Unitário, tá certo? Deixa eu afastar aqui. E vejam só, né, um Código de Processo Civil Unitário publicado aí basicamente no início aí da nossa República, e ele acabou perdurando basicamente até o Código de Processo Civil de 1973, que foi o Código de Processo Civil que eu estudei quando eu estava na faculdade. Então, quando eu fiz faculdade, o código em vigor ainda era o Código de Processo Civil de 1973, que era um código muito controverso já na época, né? Ele foi promulgado em um período considerado muito controverso no Brasil, né? O período realmente em que os militares estavam no poder, e foi um código que ele foi aprovado muito rápido. Em virtude de ter sido aprovado muito rápido, acho que foram assim, uns 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos de discussão, para um Código de Processo Civil que vai vigorar no país inteiro, isso é uma coisa muito pouco tempo, realmente. Então, o Código de Processo Civil de 73, ele tinha muitos problemas, e a gente conseguia identificar isso plenamente. No Brasil, até mesmo nos bancos da faculdade. Quem estudou o Código de Processo Civil de 1973 sabia das limitações dentro do processo. Eu me lembro quando o meu primeiro estágio de advocacia, né, o advogado lá me dizendo, não, a gente tem que dar nó nesse processo. Eu, como assim dar nó no processo? Agravo retido. Então, a gente, por qualquer coisinha que acontecia no processo, a gente colocava agravo retido. Aquilo dali gerava uma procrastinação tão grande, o processo ficava longo, o processo ficava, a gente conseguia adiar
a sentença o máximo possível com aqueles meios. E o processo ficava cheio de, literalmente, nós. Ou seja, esses agravos retidos, eles eram coisas, era uma ação que a gente apontava um erro no processo. E aí, basicamente, isso, tá certo, pessoal? Muito mais complicado do que isso. Mas quando o processo ia para a decisão, para a sentença, o juiz tinha que tratar de todos aqueles pontos. Ou seja, uma sentença sobre uma questão simples, muitas vezes tinha 100 páginas, de tanto agravo retido que a gente colocava no processo. Então, a gente percebia que aquele processo judicial, aquele modelo de processo judicial, ele realmente, ele não tinha como se sustentar por muito tempo. Então, não tem como as pessoas não gostam de estarem em processo. Ninguém gosta de ter um processo judicial. A grande verdade é essa. Quem é que gosta de processar os outros? É desgastante, é problemático. Você só quer realmente que o seu direito seja reconhecido. É isso que você quer. E foi exatamente com essa mentalidade que o Código de Processo Civil de 2015 foi criado. Então, você tem, com essa promulgação do Código Civil de 2015, uma nova mentalidade do processo brasileiro. Uma ideia de que realmente o processo ele tem que servir às partes. Ele não pode ser uma arma em que você... Uma coisa nunca tem fim. Um processo nunca tem fim. Isso não pode existir. Isso não tem sentido. Você começar um processo hoje e o processo durar 10, 15, 20 anos sem uma solução. Então, essa mentalidade realmente, que é uma mentalidade constitucional, necessariamente, eu diria que o Código de Processo Civil de 2015 é um código bastante firmado na Constituição. Tem seus problemas, a gente vai falar sobre isso também, mas é com certeza um código muito melhor que o de 1973. E aí esse Código de Processo Civil de 2015, ele traz algumas questões que eu acho que é exatamente essa americanização do direito processual brasileiro. O direito processual brasileiro vai ficando cada vez mais parecido com o processo civil americano. Então, são diversos pontos com os quais quem é advogado vai se acostumando com isso, né? Vai começando a perceber isso. E é uma coisa com a qual vocês vão se acostumar, porque basicamente é o código que vocês irão estudar, é o Código Civil de 2000, Código de Processo Civil de 2015, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Eu vou terminar aqui a aula, já está indo para 2 horas de aula, para ser 1h30, mas eu agradeço realmente a presença de vocês. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a aula. Agradeço muitíssimo a presença de todos, a paciência realmente com essas questões da plataforma, de ingressa numa reunião, não ingressa numa reunião. Eu tenho certeza que a gente vai tentar regularizar tudo isso o mais rápido possível, tá bom? Para que não hajam problemas, para que as nossas aulas sejam ocorram da maneira mais tranquila possível, tá bom? Apesar de toda essa situação. Eu até estava brincando com os alunos essa semana, né? Brincando aí com os alunos na segunda-feira, de como vocês vão poder relatar isso quando vocês se formarem, assim, nossa, nem a pandemia do Covid me impediu de me formar em Direito, então, acho que se eu fosse vocês, eu colocaria isso na placa de vocês, assim, quando vocês se formarem, né? Nem o Covid me impediu de ser advogado, porque realmente foi um período de muita superação para todos nós, superação para a sociedade, superação para a faculdade, para os professores e para os alunos especialmente, tá certo? Então, muito obrigada pela presença. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, perguntem, tá certo? Eu vou encerrar a aula de hoje. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tirarem qualquer tipo de dúvida. Professora, esse slide